Fala pessoal, boa tarde, Números capítulo 12, hoje é o seguinte, no capítulo anterior falamos de reclamação e murmuração, só que agora no capítulo 12 a inveja vai ser acrescentado aqui no currículo e pior ainda, com a família de Moisés. Miriam e Arão se unem contra Moisés. Isso aqui é tenso demais, mas graças ao Senhor, ele vai defender o seu servo, vai defender o seu filho. Isso aqui é muito interessante, eu tenho algumas ligações com passagens do Novo Testamento para você também, então já pega sua caneta aí para você anotar, porque realmente nós temos que batalhar todos os dias contra a reclamação, murmuração, contra a inveja, tudo isso tem que ficar longe da vida do cristão, porque o nosso Senhor Jesus, ele é o nosso exemplo máximo, e eu quero até fazer uma ligação aqui com a passagem, né, de 1 Pedro, capítulo 2, isso aqui é fundamental para a gente entender, tá bom? Mas vamos pro texto aqui para a gente conversar um pouquinho melhor. Olha só o que aconteceu. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher coxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher coxita. Quem que é essa mulher? Essa mulher é uma mulher que Moisés se casou com ela. Só que ela pertencia a uma outra região, ou seja, de uma outra cultura, né? Então não era israelita ali. E agora a Miriam, nossa, já ficou ali doida com isso e fala o texto que foi por causa dessa mulher. Só que na verdade, se você ver ali todo o contexto do capítulo, você vai entender que essa mulher aqui foi a gota d'água, porque Miriam já estava absorvendo uma inveja contra seu irmão. Porque olha só, Deus falava com Moisés, ali no versículo 8 diz assim, né? O Senhor falando, boca a boca eu falo com ele, e de vista, e não por figuras. Então, ou seja, a Miriam já foi lá e falou assim no versículo 3, olha só, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Então, é basicamente assim, querendo falar que o Senhor fala com Moisés de um jeito, fala com eles de outro, mas que também fala com eles, e aquela história toda, né? Bom, qual que é a situação aqui? Que Deus entra nessa briga e basicamente, se você vai ler no capítulo, você imagina realmente uma casa de uma família que o pai vai chegar e falar assim, ó, vocês três, vem pra cá. Olha só que interessante, né? Falou assim, ó, logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vocês três saiam da tenda da congregação. E saem os três, e saiu mesmo, saiu os três ali, e aí depois o Senhor chama Arão e Miriam, e saíram eles ambos. Então, olha só, pessoal, isso aqui é muito forte, porque Deus vai defender Moisés na situação, diante de uma inveja de sua própria irmã. E um ponto que eu quero ligar com você aqui é que Arão, você já percebeu que lá atrás ele já tinha ido na onda do pessoal, da pressão que o pessoal colocou para fazer um bezerro de ouro. E Arão foi lá e fez, realmente fez lá aquele caos que virou. E agora ele foi na onda da sua própria irmã, né? Por conta dessa crítica contra Moisés, e ele foi na onda de novo. Então, uma segunda reflexão para nós é essa: não entre na onda de comentários, de reclamações, de murmurações. Não entre na onda. Ah, não é verdade, não é isso mesmo. Ah, não, eu concordo. Não, não. Meu, você precisa começar agora a abrir a sua mente, abrir os seus olhos, os seus ouvidos e falar assim: ó, Espírito Santo de Deus, me toma diante dessas situações para eu saber o que falar, para eu contorcer essa situação, para eu mostrar um outro lado. Porque realmente, pessoal, valorizar uma reclamação, uma murmuração, dá nisso aqui, ó. E vai ter um problema gigantesco. Então Arão não fez isso, Arão foi na onda. Então Moisés ele estava ali, ó, na boa. E aí recebeu essa crítica aí, e agora o bicho vai pegar para Miriam e para Arão. No caso aqui, mais a Miriam, a consequência foi mais para ela, tá? Mas Arão, ele foi conivente com a situação, e a gente sabe que lá na frente vai ter um problema aí, se você não sabe, não vou dar spoiler, tá bom? Mas que realmente mostra que esse acúmulo de situações que você vai passando pano, que você vai levando e tudo mais, eles geram isso, eles geram realmente grandes consequências que afetam não somente a própria pessoa, mas todos ao redor, como vai afetar aqui o povo também, tá? Então, essa segunda reflexão é muito simples. Não se envolva com esse tipo de reclamação e murmuração. Não dê corda para isso, mas corte no meio. Não, eu não vou aceitar isso na minha vida. Não vou aceitar isso com a minha família, com essas pessoas. E não importa quem vem falar com você. Pode ser sua mãe, seu pai, sua esposa, seus filhos, não sei. Começou a reclamar, murmurar, você tem que clamar o Espírito Santo dentro de você, assim, Senhor, me ajuda a contorcer isso aí, a mudar o foco, a realmente a tua paz reinar nesse lugar, nessa conversa, porque é muito melhor, tá bom? E bom, a gente vai continuar aqui, e aí é o seguinte, Deus dá uma dura ali em Miriam, né, dá uma dura em Arão também, e aí é o seguinte, tá? Quando você lê, a gente pode abrir, ó, a gente vai abrir
Em Romanos 8:33. Eu quero ler esse primeiro texto com você, para você entender por que não adianta reclamar contra Moisés. Não adiantou reclamar contra Moisés. Porque no caso ali, Moisés, ele é dito, né, o próprio Senhor fala, que ele é um servo dele, é um servo de Deus, que estava ali realizando o serviço ao Senhor. Então estava guiando o povo, estava obedecendo a voz do Senhor. Moisés fazia o que o Senhor falava e mandava. E aí, olha só o que Romanos 8:33 fala. Diz assim, presta atenção. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, esse versículo aqui você pode grifar e fazer essa ligação com o números 12, tá? Porque realmente não há nada, nem ninguém que possa intentar acusação contra os escolhidos de Deus. Então Moisés aqui no caso, ele estava obedecendo, ele estava servindo, ele estava seguindo, ele estava fazendo da maneira correta. Ele tinha o seu caráter, o seu jeito, as suas falhas, seus erros, mas ele estava seguindo ao Senhor. Então não adianta querer acusar Moisés, porque ele é servo de Deus. E essa é uma outra lição para nós aqui. Toma cuidado quando você vai criticar os líderes da sua igreja, os ministérios da sua igreja. Você não sabe de tudo. Realmente, se você não faz parte lá de dentro, realmente você não está lá dentro, você não conhece tudo, você não pode só julgar pelo que você está vendo, mas você precisa sentir realmente todo o ambiente, você precisa sentir o que está sendo passado, o que está sendo pregado, o que está sendo feito. Você não pode colocar um ponto acima de 20 pontos, não dá. Você tem que entender tudo, você realmente precisa ver, se diferenciar o que é uma heresia, que é totalmente o contrário da palavra de Deus, de algo que está realmente assim, não está batendo um pontinho ou outro, poderia ser melhor, tal. Então essa é a diferença. Toma muito cuidado para você não criticar aí os seus líderes aí da igreja, tá? Os seus ministérios, porque Deus, ele não se agrada de qualquer tipo de reclamação contra os seus servos. Então toma muito cuidado com isso, tá bom? Tenha mais sabedoria ao falar da sua igreja, falar dos ministérios, e tenha muita segurança. É sempre com o Espírito Santo para você tomar alguma atitude, tá bom? Continuando aqui, esse é o primeiro texto, tá? E é interessante também que no versículo 3 fala assim: e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha só, Moisés relata disso dele mesmo, né? Mas se Deus permitiu essa escrita aqui, era por conta disso mesmo, para mostrar que ele era manso, ou seja, ele sabia resolver a situação. E é interessante aqui que Moisés não toma iniciativa contra eles, pelo contrário, ele busca a justiça de Deus. A primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 23, olha só o que diz, ó. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Deixa eu abrir rapidinho aqui para falar para você o que está escrito. E é uma ligação também, tá? Por isso que eu falo para você, pessoal, pega a sua caneta e grifa mesmo, tá? Olha só o que está escrito. 1 Pedro 2, 23. Falando aqui de Jesus, olha só, vou ler a partir do 21. Porque para isso vocês foram chamados, pois também Cristo padeceu por vocês, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, olha só agora, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ou seja, o próprio Senhor Jesus se entregava a Deus. Por quê? Porque Deus, quem realmente vai se vingar, vai disciplinar, vai orientar, que é o que vai acontecer aqui, tá? É o que vai acontecer aqui. Aqui deixa muito claro isso, tá? Que Deus, ele vai causar ali para Miriam uma situação de disciplina. Deus vai enviar uma lepra para Miriam e ela vai ficar 7 dias afastada do arraial. E aí Arão fica desesperado, pede para retirar essa consequência. Deus não tira, fala que isso é disciplina, e realmente o povo vai ter que ficar mais 7 dias ali esperando, né? Então olha só como o pecado de uma reclamação, murmuração, gera todo um conflito com o povo também, tá? Então esse é um cuidado que a gente tem que ter, um cuidado, porque Deus, ele é justo, Deus é fiel, conhece nosso coração e ele aplica a disciplina em nós da maneira que ele bem quer. Por isso, de novo, jogue fora a reclamação, jogue fora a murmuração, jogue fora tudo isso. E para encerrar, pessoal, vamos ler Mateus capítulo 11, versículo 29. Olha só o que Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus está nos convidando a aprender
aprender dele, a receber essa mansidão e essa humildade que vem dele, de coração dele. Então, o que o Senhor Jesus nos ensina aqui, que assim como Moisés era manso lá atrás, eu e você podemos também ser mansos hoje em dia, sempre buscando a presença dele, porque devemos aprender dele, como ele disse aqui. E aí você vai ver as situações do seu dia a dia se resolvendo, sempre com o Senhor à frente, tá bom? Nos vemos no capítulo 13. Um grande abraço, Deus abençoe.